Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio no seu canal, Diário de Conflitos. No episódio de hoje, irei trazer para vocês como o Brasil vai agir na Terceira Guerra Mundial, projeções e possíveis alianças. O Brasil, sendo o maior país da América Latina em termos de território, população e economia, possui uma posição geopolítica significativa. No entanto, sua tradição diplomática é de não intervenção em conflitos internacionais e de buscar soluções pacíficas para disputas. Historicamente, o Brasil manteve uma postura neutra em grandes conflitos, como fez durante a maior parte da Primeira e Segunda Guerra Mundial, embora tenha participado ativamente ao lado dos aliados na fase final da Segunda Guerra. Essa tradição de neutralidade e defesa da soberania nacional seria um fator determinante na abordagem do Brasil em uma eventual Terceira Guerra Mundial. Postura inicial: neutralidade e diplomacia. No início de uma Terceira Guerra Mundial, é provável que o Brasil adote uma postura de neutralidade, buscando manter relações diplomáticas e comerciais com todos os lados envolvidos no conflito. O Brasil, como membro das Nações Unidas e defensor de soluções multilaterais para crises internacionais, tentaria usar seu peso diplomático para atuar como mediador entre as potências envolvidas, promovendo diálogos de paz. A neutralidade também seria estratégica para proteger seus interesses comerciais, já que o Brasil é um grande exportador de commodities agrícolas, minerais e energéticos para diferentes regiões do mundo. Além disso, o Brasil provavelmente se voltaria para alianças regionais e organizações multilaterais, como o Mercosul e a Organização dos Estados Americanos, OEA, para coordenar respostas regionais ao conflito. Manter a América do Sul como uma zona de paz seria uma prioridade para o governo brasileiro, que historicamente tem evitado conflitos regionais. Defesa nacional. Capacidade militar do Brasil. Embora o Brasil possua as maiores forças armadas da América Latina, sua capacidade militar é modesta, em comparação com as grandes potências globais. O país tem investido em modernizações limitadas em setores como a marinha, com a construção de submarinos e a compra de aeronaves de combate modernas, mas sua força militar não seria suficiente para desempenhar um papel de liderança em um conflito global. O Brasil provavelmente adotaria uma postura defensiva, concentrando seus recursos na proteção de seu território e de suas fronteiras marítimas. O Brasil, contudo, tem uma vantagem geográfica significativa: sua localização isolada de grandes zonas de conflito. Isso reduz a probabilidade de o país ser diretamente atacado em uma guerra global. No entanto, como fornecedor de recursos estratégicos, como alimentos, petróleo e minérios, o Brasil poderia ser alvo de pressões econômicas e diplomáticas, ou até mesmo de sanções. Possíveis alianças do Brasil. Em um cenário de guerra global, o Brasil precisaria reconsiderar suas alianças e parcerias estratégicas. Embora seja improvável que o Brasil se alinhe completamente a qualquer bloco militar, algumas relações existentes podem se intensificar, com o Brasil sendo pressionado a tomar uma posição. Estados Unidos e OTAN. O Brasil mantém uma relação histórica com os Estados Unidos, sendo um dos maiores parceiros comerciais do país e um aliado importante nas Américas. Em 2019, o Brasil foi designado como um aliado principal extra-OTAN dos Estados Unidos, o que facilita a cooperação militar e a aquisição de equipamentos de defesa. Em uma Terceira Guerra Mundial, os Estados Unidos poderiam pressionar o Brasil a apoiar seus esforços militares, ou pelo menos fornecer acesso a recursos estratégicos. Entretanto, o Brasil sempre tentou equilibrar sua relação com os Estados Unidos sem se subordinar completamente aos interesses norte-americanos, mantendo um certo grau de autonomia em sua política externa. Por isso, embora a aliança com os Estados Unidos seja importante, o Brasil tentaria manter uma certa distância para não ser arrastado diretamente para o conflito. China. A China é atualmente o maior parceiro comercial do Brasil, sendo o principal destino das exportações brasileiras de soja, minério de ferro e petróleo. E numa guerra em que a China esteja envolvida, o Brasil enfrentaria um dilema. De um lado, a pressão dos Estados Unidos, seu aliado político tradicional, e do outro, a importância econômica da China. O Brasil provavelmente tentaria evitar um rompimento com Pequim, dada a dependência de sua economia em relação às exportações para a China. O Brasil poderia se alinhar com outros países emergentes, como Índia e Rússia, no âmbito dos BRICS,
um bloco econômico que já existe e que pode se tornar mais relevante em um cenário de guerra, caso as potências ocidentais estejam em conflito com a China ou a Rússia. Europa, as relações do Brasil com a Europa também são fortes, especialmente com a União Europeia. Muitos países europeus são parceiros comerciais significativos, e há um longo histórico de cooperação em áreas como meio ambiente, direitos humanos e comércio. Em um cenário de guerra, a postura do Brasil em relação à Europa dependeria muito de quem são os envolvidos no conflito. Se a Europa fosse um campo de batalha, o Brasil provavelmente manteria uma posição neutra, embora pudesse fornecer apoio humanitário ou econômico. América Latina. A posição do Brasil em relação aos seus vizinhos latino-americanos também seria crucial. O país tem sido o principal motor econômico da região, e em um cenário de guerra, a estabilidade da América Latina se tornaria uma prioridade estratégica para o Brasil. Provavelmente, o Brasil lideraria iniciativas regionais para manter a América do Sul fora do conflito, promovendo uma zona de paz e fortalecendo as defesas regionais, possivelmente em parceria com a Argentina, o Chile e países do Mercosul. Desafios e consequências para o Brasil. Uma terceira guerra mundial traria enormes desafios econômicos e sociais para o Brasil. Como uma nação altamente dependente do comércio exterior, o Brasil sofreria com interrupções nas cadeias de suprimentos globais e uma possível desaceleração econômica mundial. A inflação dos preços de commodities, especialmente alimentos e combustíveis, poderia afetar gravemente a economia doméstica, levando a crises políticas e sociais. No entanto, o Brasil poderia se beneficiar de sua posição como exportador de recursos estratégicos, podendo usar sua produção de alimentos e minérios como moeda de barganha diplomática. Ao mesmo tempo, as pressões externas para alinhar-se a um dos lados do conflito seriam intensas, colocando o Brasil em uma posição delicada no cenário internacional. Conclusão: a neutralidade cautelosa. Embora seja difícil prever com exatidão como o Brasil se comportaria em uma terceira guerra mundial, a tendência seria a de manter uma postura neutra e de buscar soluções diplomáticas para o conflito. No entanto, a neutralidade não significa inação. O Brasil tentaria equilibrar seus interesses econômicos e suas alianças políticas, ao mesmo tempo em que fortaleceria sua defesa nacional e buscaria manter a estabilidade regional. O Brasil, com sua tradição diplomática e seus recursos estratégicos, poderia emergir como um importante mediador de paz, mas ao mesmo tempo enfrentaria enormes desafios para proteger sua economia e sua soberania em um mundo em guerra. O papel do Brasil como potência regional e global. Caso a Terceira Guerra Mundial ocorresse, a posição do Brasil no cenário internacional poderia sofrer transformações profundas. O país, embora tradicionalmente associado a uma postura neutra, poderia emergir como uma potência regional mais assertiva, assumindo responsabilidades na segurança hemisférica e na manutenção da paz na América Latina. Se o Brasil conseguisse manter sua neutralidade enquanto outras potências globais estivessem envolvidas em conflitos diretos, ele poderia se tornar uma espécie de porto seguro para investidores e empresas multinacionais que procurariam fugir das regiões mais afetadas pela guerra. Com isso, a economia brasileira poderia se fortalecer em alguns setores, especialmente se o país conseguisse expandir suas exportações agrícolas, energéticas e de minerais para abastecer as economias beligerantes que enfrentariam escassez de recursos. No entanto, esse papel também colocaria o Brasil sob intensa vigilância de grandes potências, que poderiam ver na neutralidade brasileira uma oportunidade estratégica ou uma ameaça a seus interesses. Nesse contexto, a diplomacia brasileira precisaria atuar com extrema cautela para garantir que sua neutralidade é respeitada, sem, no entanto, ceder às pressões externas. Aliança com organizações internacionais e oportunidades de mediação. O Brasil, como mencionado, é um membro ativo de várias organizações internacionais, incluindo a ONU, a Organização Mundial do Comércio, o OMC, o G20 e o BRICS. Essas plataformas poderiam usadas pelo Brasil para reforçar sua posição de neutralidade, ao mesmo tempo em que se ofereceria como um mediador imparcial para negociações de paz entre as potências envolvidas na guerra. Dada sua experiência em mediação internacional e sua postura histórica de apoio ao multilateralismo, o Brasil poderia se aliar a outras nações neutras,
ou não envolvidas diretamente no conflito, para formar um bloco de países que pressionasse por negociações diplomáticas e acordos de cessar-fogo. Esse movimento reforçaria o prestígio internacional do Brasil e consolidaria sua imagem como uma nação pacífica e defensora da ordem global, baseada em regras. A diplomacia brasileira poderia trabalhar em parceria com outras potências emergentes, como Índia e África do Sul, no âmbito dos BRICS, para buscar alternativas de mediação longe das influências das grandes potências diretamente envolvidas no conflito. Esse esforço coletivo poderia colocar o Brasil em uma posição central nas negociações de paz, fortalecendo sua imagem de liderança no Sul global. Impacto econômico, vantagens e riscos. No cenário de uma guerra global, a economia brasileira seria afetada de forma complexa e multifacetada. Embora a interrupção das cadeias de suprimentos e o aumento da volatilidade no mercado internacional devem representar desafios, especialmente para setores dependentes de importações, o Brasil também poderia se beneficiar da alta demanda por commodities. A agricultura brasileira, que é uma das mais desenvolvidas do mundo, poderia aumentar sua produção para fornecer alimentos a países em guerra que enfrentariam problemas de abastecimento. Da mesma forma, o setor de mineração, especialmente o de minério de ferro, poderia ver um aumento na demanda à medida que os países beligerantes precisassem reabastecer seus estoques de matérias-primas para a indústria de defesa. Por outro lado, a economia brasileira também enfrentaria riscos significativos. Um colapso das economias globais ou a imposição de sanções comerciais por parte de potências em conflito poderia afetar gravemente as exportações brasileiras. Além disso, o aumento da inflação global e a escassez de produtos importados, como componentes eletrônicos e maquinário, poderiam levar a uma crise econômica interna, com impactos profundos no custo de vida da população. O papel das Forças Armadas brasileiras. As Forças Armadas do Brasil desempenhariam um papel essencial em garantir a defesa do território nacional e a proteção das fronteiras, especialmente marítimas, já que o Brasil possui vastas reservas de petróleo na costa do Atlântico, conhecidas como o pré-sal. Essas reservas são estratégicas e, em um cenário de guerra global, poderiam se tornar alvo de tentativas de controle por potências estrangeiras. Embora o Brasil não tenha uma tradição recente de envolvimento em conflitos militares internacionais, o país tem investido em modernizações militares, como a construção de submarinos, incluindo um submarino de propulsão nuclear em parceria com a França e a aquisição de caças Gripen da Suécia. No entanto, esses investimentos, embora significativos, não posicionam o Brasil como uma potência militar global. O papel das Forças Armadas seria principalmente de defesa, garantindo que o território brasileiro não fosse invadido e os interesses nacionais, especialmente os econômicos, fossem protegidos. O Brasil também poderia desempenhar um papel de liderança em missões de paz regionais, caso o conflito global desestabilizasse países vizinhos. Cenário pós-guerra. O Brasil em um novo mundo. Em um cenário pós-Terceira Guerra Mundial, o Brasil poderia emergir como um ator global mais relevante, dependendo de como gerisse sua neutralidade e seus recursos durante o conflito. Se o país conseguisse evitar o envolvimento direto na guerra e, ao mesmo tempo, fortalecer suas relações comerciais e diplomáticas, ele poderia se posicionar como uma das principais potências emergentes do pós-guerra. O Brasil poderia usar sua experiência na guerra para liderar esforços globais de reconstrução e pacificação, promovendo um novo equilíbrio de poder internacional. O país também teria a oportunidade de se destacar em áreas como o desenvolvimento sustentável e a segurança alimentar, áreas nas quais já possui expertise. Por outro lado, se o Brasil fosse arrastado para o conflito, seja por pressão de aliados ou por ataque direto, enfrentaria uma recuperação econômica e social muito mais difícil. A destruição de infraestrutura e a perda de vidas humanas representariam desafios imensos para a reconstrução nacional, além de prejudicar sua posição no cenário global. Conclusão: o equilíbrio entre neutralidade e ação. O comportamento do Brasil em uma terceira guerra mundial dependeria de sua habilidade de navegar as pressões externas enquanto protege seus interesses nacionais.
O Brasil, com sua tradição diplomática de neutralidade, buscaria evitar o conflito direto, ao mesmo tempo em que se posicionaria como um ator importante na mediação de paz e no fornecimento de recursos estratégicos. A postura do Brasil dependeria de um delicado equilíbrio entre seus interesses econômicos, suas alianças históricas e seu papel como líder regional. Embora enfrentasse desafios consideráveis, o país também teria a oportunidade de emergir mais forte, consolidando sua posição como uma potência global no cenário do pós-guerra. Aqui está a visão detalhada do comportamento do Brasil em um cenário de Terceira Guerra Mundial, abordando neutralidade, alianças e possíveis impactos.